vida no trabalho, está promovendo hoje, dia 22, essa palestra que é online, convivendo com usuários de álcool e outras drogas, que será ministrada pela professora mestre Edilene Barbosa. Ela é da FENSG, da UPE, e gestora de saúde mental da UPE. Aí, essa palestra ela vai gerar um certificado. Ela está sendo transmitida pelo Google Meet, pela essa ferramenta, e esse Google Meet ele gera um relatório. E esse relatório ele tem o número de participantes e também vê a questão do horário, porque pelo menos 30 minutos as pessoas que estiverem ouvindo, eles recebem o certificado. Caso essas pessoas só entrem e depois eles saiam e não tiver aquela carga horária, aí não recebe o certificado. As perguntas que vocês tiverem, dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem, pode levantar a mão para que sejam perguntadas, ou então encaminhar pelo chat, certo? Que serão respondidas. Desejo a vocês uma boa palestra, certo? Uma tarde maravilhosa com essa palestra, que é um assunto que hoje em dia se fala muito, né? E que vocês tenham um bom proveito. Muito obrigada. Então, eu posso começar. Estão me ouvindo, né? Sinalizem, por favor, pelo menos uma de vocês. Sim. Pronto, beleza. Como a Rogéria falou, eu sou Edilene Barbosa, eu sou enfermeira, sou professora de Psiquiatria e Saúde Mental da FENSG, da Faculdade de Enfermagem da Universidade de Pernambuco. Tenho algumas outras atuações na universidade por conta da minha dedicação exclusiva. Uma delas tem uma carga horária minha disponibilizada à PRODEP, a essa pró-reitoria que a Rogéria falou. A PRODEP é a Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas da UPE. Eu estou registrando isso porque eu sei que tem algumas pessoas que não fazem parte da universidade e talvez não tenham esse conhecimento, né? Haja vista, eu pessoalmente divulguei para um monte de gente de fora da UPE para estar participando. E dentro da PRODEP existe uma coordenação, que é a Coordenação de Qualidade de Vida, e dentro dessa coordenação existe a Gerência de Saúde Mental, no qual atualmente eu faço parte, né? Então, assim, a nossa proposta hoje é dialogar com vocês a respeito de uma série de demandas que envolve a discussão sobre álcool e outras drogas. Eu vou só mexer um pouquinho na proposta que a Rogéria fez. Ela disse que a qualquer momento vocês podem levantar a mãozinha e fazer perguntas, ou fazer perguntas pelo chat. Como eu vou estar apresentando um material aqui para vocês, talvez eu não veja a mãozinha de vocês levantada aqui na plataforma Meet. Então, a minha proposta eu vou apresentar uma série de informações e depois, ao término, eu me comprometo, por mais que eu seja prolixa, eu vou me organizar para não ser tão prolixa assim, e ao final vocês guardam, registram aí no papelzinho os questionamentos de vocês, inclusive sobre coisas que eu venho a falar, para a gente estar, aí eu abro a câmera e a gente conversa face a face, tá certo? Porque quando eu começar a apresentar o material, eu não vou ter condição de estar vendo vocês com a mãozinha levantada. Pode também dar registro das perguntas no chat, tá? Outra coisa importante para esse efeito de participação nessas atividades via Meet, né, que é essa plataforma que a gente está usando, é vocês registrarem um nome completo de vocês e e-mail para que se ajude nessa certificação. É como se fosse um registro, é um registro de presença. Aí aqui do ladinho, né, tem uma caixinha, você bota lá seu nome, seu e-mail, porque já facilita para as meninas quando forem certificar, tá certo? Aí, se me permitem, eu vou agora começar a apresentar algum material e já vou falando, tá bom? Algum questionamento? Não, né? Bem didáticas de vocês. Mas vamos lá. Eu quero... Porque eu... Não. Só um momentito. Porque eu tinha a minha proposta era inicialmente passar esse material para a PRODEP, para que elas estivessem lá, mas está aqui.
Vamos lá. Eu não estou no meu computador e isso dificulta um pouquinho às vezes. Não. Dificulta o manuseio, mas eu vou conseguir. Me poupe, né? Só quer abrir pelo WhatsApp. Eu não quero abrir pelo WhatsApp. Agora. Me digam, por favor, se estão vendo esse primeiro slide. Está aparecendo a pasta de arquivos. Não está aparecendo o slide, não, né? Não. Vai de novo, só um momentito. E agora? Abriu? Não, não abriu nada. Então, vamos começar a conversar enquanto eu transfiro esse material para a Prodep e ao invés de as meninas transmitir de lá, tá bom? Só um momentinho. Mas a gente vai conversando. A primeira conversa que a gente precisa ter é compreender, né, uma discussão muito forte e muito da nossa realidade, muito do nosso cotidiano, que é a gente precisa reconhecer que não existe sociedade sem drogas. E quando eu falo de drogas, eu não estou me referindo só à maconha, à cocaína, eu falo de substâncias psicoativas, que envolvem não só o álcool, como a nicotina, como as medicações que a gente atualmente utiliza, tá certo? Não existe grupos sociais neste nosso universo que não tenham acesso a isso. Mas o nosso foco maior aqui vão ser as drogas lícitas, como o álcool e a nicotina, e as drogas ilícitas. Aí, o que são drogas ilícitas? São aquelas que são ilegais no nosso país de se utilizar e de se comercializar. Quem são elas? Maconha, cocaína e tantas outras, o KS9, que é o mais moderno, uma série de outras substâncias. Essas substâncias são classificadas como substâncias ilícitas, tá? Sendo ilícitas, vamos dizer assim, ao pé da letra, é ilegal fazer uso delas. Vou dar mais uma tentativa aqui, por favor, e enquanto o material já foi encaminhado para a Prodep. Só um momentinho. Para ver se eu consigo agora. Eu não consigo. Assim, janelas. Vamos lá, Prodep. Compartilho aqui. E abro. Abriu? Se não abriu, eu vou desistir. Está aparecendo a pasta dos arquivos. Mas não abre. Se clicar no arquivo aí, ele não abre, não? Eu estou abrindo, eu estou clicando, eu estou com ele aberto. E ele não aparece para você, está aparecendo para mim. É. Professora, é Oi. Marcela. A senhora quer enviar para mim? Estou enviando. Estou enviando, não chegou, não? Chegou, não. Vai de novo. Esse negócio um dia eu consigo. Vamos lá. Certo. Só um momentinho, viu, Marcela? Eu enviei para outra Marcela. Vê agora se foi para tu. O título é Convivendo com usuários de álcool e outras drogas. Foi?
Foi, eu vou espelhar aqui. Pronto. Enquanto Marcela vai se organizando lá para passar, vamos voltar à nossa conversa. Então, como eu estava dizendo, a gente precisa, eu não vou estar dizendo a vocês, olha, vamos agora relaxar e entender que na nossa sociedade todo mundo deve usar qualquer substância. Não é isso. Eu estou dizendo que para a gente começar a dialogar, a gente precisa desmistificar algumas coisas. Uma delas é o fato de que não existe grupos sociais, não existe nenhum grupo, nenhuma sociedade do qual as substâncias psicoativas, né? E esse é o termo correto, substâncias psicoativas, que elas não existem e que não façam parte do cotidiano das pessoas. Quando eu propus esse tema, convivendo com usuários, eu fui indagada, dizendo assim, não, mas não é muito forte, nem todo mundo usa. De fato, nem todo mundo usa. Mas todos nós, se vocês pararem um pouquinho para refletir, todos nós temos conhecimento de alguém que usa, e abusa, e temos conhecimento de alguém que já é dependente, tá certo? Então, não é uma coisa do outro mundo, é uma coisa desse nosso mundo. É uma coisa que faz parte do nosso cotidiano. Se não é dentro da minha casa, do meu circuito interno, é dentro do meu circuito mais abrangente, que são aquelas... Pronto. Muito bom, Marcela. Pode botar ela em tela cheia, tá? Agora o povo... Tá todo mundo vendo, porque eu estou vendo, né? Vocês estão vendo também? Agora sim. Beleza. Pronto. Vocês estão vendo? Estamos sim. Pronto. Aí agora pode botar ela em tela cheia e eu vou dizendo assim, pode passar, e tu vai passar. Pronto. Então, como eu estava dizendo, quando eu estava colocando esse título, Convivendo com Usuários, eu não estava me referindo somente às pessoas que usam, tá? Mas eu estava me referindo a todos nós que, mesmo não usando diretamente, convivemos com pessoas que usam, tá? Veja, observe, o álcool é uma droga lícita, é legal, é permitido usar bebida alcoólica no nosso país, principalmente a partir dos 18 anos, que na prática a gente vê até menores de 18 anos fazendo uso, mas é lícito. Então, assim, mas aí a minha religião não permite, eu não convivo com pessoas que bebem, mas você tem conhecimento de que há pessoas que bebem ao seu redor, há pessoas que bebem próximas a vocês, né? Há pessoas que bebem e têm o mesmo ambiente de trabalho que vocês, há pessoas que sabem das dificuldades que os colegas, que os familiares atravessam fazendo uso dessa substância chamada álcool. Por isso que é uma coisa, conviver não quer dizer que você vá viver bem com isso ou vá aceitar que o outro viva com isso. O convívio exige de você a compreensão de que essas substâncias estão próximas, muito próximas a nós. Tá certo? Pode passar, Marcela. Pronto. E aí eu coloco aqui o conceito do que são drogas. Ora, veja só. Esse é um conceito que algumas ciências, né, confundem, algumas pessoas confundem e a ciência tenta desfazer essa confusão. Droga é qualquer substância que, ao ser ingerida, ao ser utilizada por uma pessoa, ela cause alguma alteração psicoativa, psicoemocional, psíquica, seja lá o que for. Quando eu tomo um comprimido de paracetamol para aliviar minha dor de cabeça, eu estou fazendo uso de uma droga, mas ela tem uma terapêutica, ela tem um objetivo. Então, para a ciência, para a farmácia, enquanto ciência, ela não é uma droga no senso comum, ela é um fármaco, tá certo? Porque ela tem uma ação terapêutica, tá bom? Mas droga é qualquer substância que o indivíduo utiliza que possa vir a fazer alguma alteração do ponto de vista psíquico, ou, melhor dizendo, no seu sistema nervoso central. Os analgésicos fazem isso, tá? Os analgésicos fazem alterações no nosso sistema nervoso central para alívio da dor, tá bom? E aí há sempre uma confusão quando a gente diz, olha, fulano está usando drogas. Quando a gente também usa uma substância classificada como uma droga, só que a gente usa num caráter terapêutico, como as medicações, tá bom? E o que é alcoolismo? Eu bebo todo final de semana, eu sou alcoólatra. Eu bebo ocasionalmente nas festinhas quando me chama. Eu sou alcoólatra. Eu bebo sistematicamente no meu cotidiano uma quantidade muito grande. Eu sou alcoólatra. O conceito de alcoolismo já é um conceito mais complexo, né?
é um conceito que perpassa, inclusive, por muitos preconceitos, né? Fulano é um bêbado, fulano é um bebarrão, fulano é alcoolista. Inclusive, hoje, as pessoas que trabalham diretamente com pessoas que dependem do álcool, elas evitam classificá-los como alcoolistas para não piorar a sua situação perante ele, perante a sociedade. Então, o que é alcoolismo? Alcoolismo é o uso abusivo e dependente da substância álcool que inviabiliza a sua permanência, vamos dizer assim, nos seus espaços sociais. Então, assim, é aquele indivíduo que, ao utilizar a substância, ele já tem dificuldade de se relacionar dentro de casa, né? Ele já passa um bom tempo envolvido com o uso da substância, ou ele está usando, ele está procurando a substância, tá certo? A sua produção social, ela cai, e o que é produção social? É a minha vida de trabalho, é a minha vida afetiva, é a minha vida familiar, é o meu convívio com meus amigos. Então, assim, o indivíduo, para ser classificado como um alcoólatra, ele já tem que ter essas suas vidas, e nós temos várias vidas, já fragmentadas em detrimento da substância álcool. Isso é um ponto que eu vou falar, que eu estou falando do ponto de vista psicossocial. Do ponto de vista orgânico do corpo, o indivíduo é classificado como alcoólatra quando ele também já tem alguns danos que o álcool causou no seu corpo. Por muito tempo, a gente estudava alcoolismo, né? E entendia que o álcool ele ia diretamente para o nosso fígado. Então, assim, era o fígado que absorvia toda aquela substância e aquele fígado ficava danoso, né? Com o tempo. E o que é que aconteceu? Hoje a gente já tem a compreensão de que essa doença ela não se reduz ao fígado, ela é sistêmica. Todo o corpo da pessoa está comprometido de diversas formas com o uso dessa substância. Aí vem aquela situação de perdas de vitaminas, né? A situação de um dano mais complexo a nível cardiológico e a nível gastrointestinal. Então, assim, por muito tempo achava-se que só era o fígado que ia ser prejudicado e, na verdade, é todo o corpo que é prejudicado. Tem alguém que levantou a mãozinha, eu só queria lembrar que a gente pediu, assim, acordei, né, com as pessoas para deixar questionamentos para o final, mas se for de muita urgência, pode se colocar. Eu vi uma mãozinha que depois apagou, nem identifiquei quem era. É muito urgente ou eu posso continuar? Silêncio total. Posso continuar? Vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto. Então, vou continuar, tá certo? Já que a pessoa não se manifestou. Bom, e um conceito que a gente precisa se debruçar sobre ele, né? Já que a gente está aqui, eu estou entendendo que essas 35 pessoas que estão aqui presentes, elas têm um interesse de conhecer melhor sobre essa temática. Isso é muito bom, né? E a pergunta clássica, né, que a gente precisa resolver nas nossas cabeças para poder melhor compreender as pessoas que usam essas substâncias. Por que as pessoas usam essas substâncias? Por que as pessoas bebem e se desorganizam e algumas chegam a perder emprego, a se afastar da família, a viver exclusivamente para o álcool? Por que as pessoas usam substâncias e essas substâncias levam a substâncias mais pesadas e essas substâncias levam, às vezes, a uma situação de criminalidade? Por que será que essas pessoas, porque alguns de nós fazem isso, ou utilizam essas substâncias? Vou deixar no ar, vou voltar essa perguntinha daqui a pouco, ao final, mas eu posso já dar uma dica. As pessoas usam essas substâncias para serem felizes. Fica isso aí na cabecinha de vocês. Como é que eu posso achar que alguém bebe, bebe, bebe e é feliz? É preciso que a gente comece a se debruçar sobre isso. Nada mais, nada menos do que uma busca incessante por uma felicidade que faz com que essas pessoas se beneficiem, entre aspas, dessas substâncias, achando que elas vão ajudá-lo, e termina que elas se envolvem tanto que depois já se comprometem muito mais.
Mas a gente volta para essa pergunta, tá certo? Eu gostaria que Marcela passasse o próximo slide, por favor. Eita, ficou tronchinho aí, mas dá para entender. Existem alguns mitos e algumas verdades, né, sobre a utilização de substâncias psicoativas, sobre a utilização de drogas. Primeira delas é: as pessoas usam essas substâncias porque são pessoas ruins. Não, não é verdade. Isso é um mito, né? As pessoas não usam porque são pessoas ruins. As pessoas já usam por uma outra questão, às vezes de uma ordem psíquica, que acham elas que isso vai favorecê-las, né? As pessoas usam essas substâncias porque são pessoas fracas. É o que comumente a gente ouve. Ah, é fraco, não aguenta beber, quando bebe já quebra a casa, já quer morrer, e fulano se entregou às drogas porque é uma pessoa fraca. A gente precisa, nessa frase, entender uma coisa muito importante. Por que a gente adoece do ponto de vista psíquico? A gente adoece por várias questões. Uma delas é por uma questão chamada fragilidade psíquica que alguns de nós têm, né? Não estou dizendo que todas as pessoas que usam a substância são fracas, mas, de alguma forma, essas pessoas não conseguiram ou não conseguem direcionar a sua vida sem uma bengala, sem uma muleta. E muitas dessas pessoas direcionam suas vidas com uma muleta chamada drogas ou álcool, entendendo? Quando eu falo de drogas aqui, eu estou envolvendo o álcool também, tá certo? Então, isso é um mito, né? Não é uma verdade. A dependência química não tem cura, é verdade. A dependência química já é um estágio bem mais avançado, do indivíduo já está tão comprometido com a substância, né? E ela não tem cura, certo? Mas ela tem uma coisa, ela tem controle. Você não vai... Acabou o alcoolismo na vida daquela pessoa. Não, o alcoolismo vai estar sempre existindo ali, mas você vai estar controlando ele a ponto de você não usar mais a substância, tá? Vamos entender que a dependência química é uma doença crônica, e vamos fazer uma analogia aqui para ajudar. Eu sou hipertensa. Eu tenho uma doença crônica chamada hipertensão. Eu não vou ficar boa da minha hipertensão, mas eu vou controlar. De que forma eu vou controlar? Eu vou controlar com medicação, se for o caso. Eu vou controlar com a dieta, que vai precisar para favorecer o meu corpo a não ter níveis pressóricos tão altos. Eu vou controlar com atividades físicas. Então, assim, eu tenho uma série de coisas que vai favorecer o controle dessa minha hipertensão, mas eu não vou ficar curada da hipertensão. Ela vai estar sempre sob controle. A mesma coisa para uma outra doença, a diabetes, né? Essas são as mais populares, vamos dizer assim. Eu estava ouvindo uma pessoa recentemente e ela disse assim para mim: todo mundo agora é pré-diabético, né? Infelizmente, a gente tem um nível de vida, e a diabetes é uma doença que envolve fatores estressores, né? E isso daí favorece que a minha diabetes venha, e aí todos nós somos pré-diabéticos. Mas o diabetes, ou a diabetes, é uma doença crônica que não tem cura, mas que tem controle. Da mesma forma como eu controlo a minha hipertensão. Então, entendam a dependência química também como uma doença que não tem cura, mas tem controle. Tá certo? Então, isso é uma verdade, né? Isso é uma doença genética. Doenças genéticas são aquelas que, deliberadamente, a ciência genética já isolou o gene, já disse que, olha, isso daqui vai ter uma possibilidade de ser repassado para as demais pessoas daquele grupo familiar, com X% de frequência ou de chances. Por exemplo, o câncer de mama nas mulheres. Tá? É uma doença genética, já tem uma base genética, já se isolou esse gene, já se sabe. Mulheres cujas mães ou outras mulheres da sua árvore genealógica materna tiveram câncer de mama, elas têm 50% ou mais de chances de vir a desenvolver o câncer de mama. Isso é uma doença genética, tá? A dependência química, assim como outros transtornos mentais, a gente ainda não conseguiu, eu digo a ciência, não conseguiu isolar o gene que diz, olha, esse daqui é o gene do alcoolismo. Quem tiver, vai ter outras pessoas na família que venham a ter. Então, a gente não usa o termo, é uma doença genética. Mas,
isso é importante de dizer aqui, o alcoolismo, assim como a dependência química, assim como outros transtornos mentais, tem um fator hereditário muito forte. Tipo assim, isso é meio complexo, mas eu vou tentar explicar. Nós herdamos uma vulnerabilidade a desenvolver um transtorno, tá? Mental, entre eles a dependência química. Mas a genética ainda não isolou. Esse aqui é o da dependência química, esse daqui é o gene da esquizofrenia, esse daqui é o gene da depressão, esse daqui é o da transtorno de ansiedade generalizada. Não há esse isolamento ainda. Nós ainda estamos, a ciência está nos devendo essa, tá? Então, a gente não utiliza para essas doenças o termo genético, mas a gente reconhece que, os americanos, eles fazem pesquisa de longa duração, eles já têm essa contribuição muito forte para dar para a gente, enquanto cientista, de dizer que reconhecemos que passa alguma vulnerabilidade dentro da mesma família, dentro da mesma linhagem, dessa possibilidade de vir a desenvolver ou não determinados transtornos mentais, entre eles a dependência química, tá? Então, assim, isso eu vou dizer assim, que ainda é uma meia-verdade, é um mito ou um meio mito. Outro ponto, quanto mais cedo começar a usar determinadas substâncias, mais difícil é o controle e os problemas serão maiores. Sim, isso é uma verdade. Quanto mais cedo o indivíduo se envolver com essas substâncias, ele vai ter menos tempo de qualidade de vida, porque a tendência é ele se aprofundar, se envolver muito mais, se envolver de uma forma tão danosa que ele vai se tornar um dependente, se ele se envolve com essas substâncias na adolescência. Ele perde um tempo de desenvolvimento do seu corpo psíquico na adolescência e adoece severamente, né? E terá mais problemas, claro. Claro que ele vai ter mais problemas. E aí a gente depois vai discutir aqui um fluxo ou eu não vou chamar de fluxo, mas eu vou dizer uma trilha que, às vezes, alguns indivíduos têm que percorrer quando estão envolvidos com essas substâncias, tá? Então, isso daí é uma verdade. Para o tratamento dar certo, a pessoa tem que querer fazer. Isso, sim, é uma grande verdade. Quando o indivíduo já se descobre necessitando, né, de parar, porque ele já reconhece os danos que isso causa à sua vida social, à sua vida familiar, à sua vida laboral, à sua vida, à sua saúde física, né? E ele se descobre necessitado desse tratamento, o que é que ele faz? Ele procura ajuda, e é óbvio que esse tratamento vai ter uma possibilidade muito maior de ser eficaz. Em desacordo com aquele indivíduo que não se reconhece como dependente da substância, ele não acredita que o álcool que ele bebe gera um prejuízo na sua vida laboral, na sua vida familiar, ele não acredita nisso, ele não reconhece isso, e é muito difícil dele reconhecer. Então, esse indivíduo tem muito mais dificuldade de ter uma adesão a um tratamento, tá? E aí, a gente vai lá na frente discutir um pouquinho sobre como é que a gente pode ajudar, mas eu já vou antecipar aqui que, talvez, quando o indivíduo ainda não reconheça a sua necessidade de se tratar, vai ser em vão você ficar dizendo para ele, olha, fulano, procura um médico, procura um serviço, tu está bebendo demais, tu está usando muita maconha, tu está... Se ele não reconhece, desculpa, como alguém que está necessitando de tratamento, encaminhá-lo para o tratamento, você pode até fazê-lo, mas ele vai ter muito mais dificuldade de adesão, até porque o tratamento também não é tão fácil como a gente supõe. Requer muito desenvolvimento de uma maturidade sobre si e sobre as pessoas que estão ao seu redor. Então, é uma verdade. Para o tratamento dar certo, a pessoa tem que querer fazer. Se ela não quiser fazer, você vai estar dando murro e ponta de faca, porque ela vai recair, ela não vai fazer adesão ao tratamento, ela vai não se sentir pertencente àquele grupo que está precisando de ajuda, ou não se sentir pertencente a uma situação que necessita de ajuda. Tá certo? Pode passar, Marcela. Pronto. Esse aqui são algumas situações chaves
que a gente costuma a utilizar para a gente compreender melhor sobre a questão do álcool e das drogas no nosso mundo social, na nossa sociedade. Primeira coisa é entender o que é uso. O que é uso? Todos nós usamos. De uma forma ou de outra, todos nós usamos. Nós usamos, eu só bebo no final de semana, porque esse final de semana vai ter uma festa, eu vou lá, vou beber, vou curtir com as pessoas, vou conversar, né? Isso é uso, né? A gente hoje existe até um termo recreativo. Eu uso a maconha recreativa. Eu estou ali com meus colegas para relaxar, eu fumo um baseado e somente aquilo. Isso é uso. O uso é esporádico, não tem uma frequência grande. Vai depender muito do ambiente, do favorecimento, de uma coisa assim. Se eu for para a festinha e não rolar maconha, também vou me dar bem, vou curtir a festa. Se eu for para a festinha e não tiver cerveja, não tem problema. Eu danço, pulo igualzinho a todo mundo, tá? Isso é uso. O que é abuso? Aí já começa a complexidade. É aquele indivíduo, são aquelas pessoas que não só usam, mas abusam, tanto quantitativamente como organizacionalmente. O indivíduo que bebe e dirige. Não, eu sou tranquilo, eu dirijo muito bem. Eu já ouvi pessoas dizer assim, eu dirijo até melhor quando bebo. Né? Isso chama-se abuso. É quando eu não consigo me responsabilizar pela consequência daquela substância enquanto eu faço uso. Isso é abuso. Outro tipo de abuso. Eu uso uma substância que é depressora do sistema nervoso central, como o álcool, e uso o loló, que é um estimulante. Então, eu uso duas situações antagônicas, às vezes até numa proximidade bem grande, na mesma festa, eu uso as duas substâncias. Isso é abuso. Eu tomo uma medicação, e aí eu vou puxar o gancho para as lícitas agora, para dizer, eu tomo uma medicação para relaxar e dormir, ela tem um efeito, uma meia-vida de 24 horas, então eu vou para o trabalho ainda meio sonolento, e o trabalho requer de mim mais atenção, requer de mim um procedimento técnico, que eu preciso estar atenta, e eu vou lá e submeto, por exemplo, pessoas que trabalham na indústria, né? Que trabalham com máquinas, né? Vira e mexe, sofrem acidentes, porque fez uso de alguma substância, às vezes até o próprio álcool que bebeu ontem, ainda está fazendo efeito e ele vai lá mexer nas máquinas e sofre acidente. Isso é abuso. Tá? O abusador é complicado de se falar aqui. O abuso, ele se dá muitas vezes porque você usa substâncias e não sabe o efeito que essa substância causa no seu organismo. Você acha que hoje eu bebi todas. Aí, principalmente os mais jovens, né? Nós mais velhos, a gente bebe algumas, poucas, e já viva numa ressaca feliz. Os mais novos, não. Eles tomam um banho, tomam um café e vai-se embora. No outro dia vai para a faculdade, vai dançar, vai fazer um monte de coisa. Né? Mas a substância ainda está fazendo efeito no seu organismo. E isso é abuso, porque ele pode se envolver com uma atividade muito peculiar, que a substância ainda o está lentificando e ele pode sofrer um acidente por conta disso. Tá? E o que é dependência? Aí estamos falando da complexidade que popularmente nós chamamos de vício. A dependência, o que a gente chama aqui, é a dependência química, que é química e psíquica também, em várias substâncias. A dependência já é uma complexidade maior, envolve todas as nossas vidas. É aquela situação onde eu já tenho deteriorado a minha vida laboral, eu produzo menos, eu trabalho menos, eu tenho relações fragmentadas no trabalho, porque eu estou pensando, planejando ou usando a substância na maior parte do tempo do meu dia, das minhas 24 horas, tá certo? Eu já sou dependente quando o meu corpo só funciona adequadamente quando eu estou sob efeito da substância. Aí eu vou falar sobre uma substância lícita que todos nós vemos com uma frequência até bem menor, mas já ainda existe uma frequência muito grande, que é a questão da nicotina. Né? O indivíduo dependente da nicotina, ele precisa fumar agora, né? Porque se ele não fuma agora, ele tem o que a gente chama de efeitos de abstinência.
que são: ele fica irritado, ele fica inquieto, ele coloca as mãos nos bolsos, ele fica andando para lá. Aí ele vai lá fora, fuma o seu cigarrinho, já volta zen, já está concentrado, já consegue resolver as demandas da sua vida, do seu cotidiano. Isso é dependência. A dependência é quando o organismo só funciona a contento, adequadamente, com o efeito da substância. A dependência tem várias complexidades, inclusive uma delas é a abstinência. Observe que quando um indivíduo não está sob efeito da substância, ele está, de alguma forma, se sentindo inadequado para aquela situação. Aí ele usa a substância e melhora, tá? Outra coisa, né? Não é outro conceito, outra informação que a gente precisa botar sobre o conceito de dependência é o tempo da sua relação com a substância. O dia tem 24 horas para todo mundo. Ele passa a maior parte do seu dia ou usando, ou procurando, ou sob efeito da substância, ou sob a abstinência da substância. Então, nas 24 horas, ele passa, em média, 70% do seu tempo se relacionando com a substância. De novo, ou usando, ou procurando a substância para usar, ou sob efeito da substância, ou na abstinência da substância. Certo? Então, assim, ele, das suas 24 horas, ele tem o quê? 18 horas, por aí, se relacionando com a substância, e o resto ele está tentando se organizar na sua vida, que tem pouco tempo do dia para poder dar conta das tantas coisas que ele precisa fazer. Isso é dependência. Observe, a dependência é física, porque o corpo só funciona adequadamente sob efeito da substância, e a dependência é psíquica, porque ele tem que estar procurando, ele tem que estar usando, ele tem que estar vivenciando a abstinência, aí ele procura, né? Na verdade, a ordem é essa, a abstinência é quando ele sente a necessidade. Depois o tempo da procura, depois o tempo do uso e depois o tempo do pós-uso, certo? Então, assim, ele tem boa parte do seu tempo se relacionando com a substância em detrimento da sua vida pessoal, né? Vida pessoal envolve sua vida laboral, sua vida social, sua vida afetiva, sua vida sexual, sua vida familiar e por aí vai. Certo? Pode passar, Marcela. Pronto. Aí, eu só explanei aqui para vocês o que é que acontece com o nosso corpo e com a nossa mente quando a gente já está numa relação de dependência. Primeiro, baixa imunidade, né? Se é uma substância, se são substâncias que vão exigir do seu corpo uma sobrecarga de trabalho, você fica com imunidade baixa, né? Você tem perdas, normalmente perdas de vitaminas, perdas de sais minerais, porque nem a substância dá tempo de você fazer essa reposição, e a própria substância exige do seu corpo muito mais. Então, você tem perdas, certo? O álcool, por exemplo, tem perdas muito grandes, gera perdas muito grandes, os quadros de avitaminose, os quadros de pellagra, geralmente derivados das pessoas que usam essa substância, álcool, com grande dependência, né? A depender da substância, você pode perder peso e você pode aumentar de peso. Por exemplo, a maconha, normalmente as pessoas que usam, elas referem uma ansiedade muito grande por comida, então elas ganham peso. Já o crack e a cocaína, elas têm uma anorexia, então elas perdem peso com mais facilidade, tá? As suas relações com o seu tempo de sono são bem incongruentes. Tem algumas pessoas que referem insônia, não conseguem dormir, porque tem uma aceleração psíquica, e naquele momento em que o seu organismo era para relaxar e dormir, ela não consegue, tá certo? Ou tem uma hipersonia, dormem demais. Então, assim, confunde muito, algumas substâncias confundem muito mais, né, o seu psique, tá certo? Um ponto interessante, né? Transtornos mentais e comportamentais importantes começam a ser, vamos dizer assim, acontecer na vida daquelas pessoas. É comum as pessoas com transtornos depressivos se relacionar muito mais ou procurar substâncias para aliviar sua depressão, e é comum também
que as pessoas que já fazem uso de algumas substâncias, como, por exemplo, o álcool, essas pessoas venham a desenvolver transtorno depressivo. Então, elas têm o que a gente chama de comorbidades, tá? Então, outros transtornos mentais começam a aparecer ao redor, né? Eu costumo a entender e a explicar que, na verdade, esses transtornos já existiam. A substância foi que, vamos dizer assim, provocou que aparecesse mais rápido ou de uma forma mais desorganizada. Eu já tinha uma tendência a ter depressão e o álcool ou a outra substância que eu uso acelerou esse processo, tá certo? Do ponto de vista de comportamentos importantes, claro, né? A pessoa que tem um comprometimento maior, é uma dependente, de fato, essa pessoa tem comportamentos seus que vão destruir as suas relações interpessoais. Eu imagino um pai de família que é dependente do álcool, ele fragmenta muito, ele deteriora, ele destrói, né? Há alguns autores que falam que o álcool e as drogas eles destroem uma família, e é verdade. Tá? Então, esses comportamentos eles vão sendo desorganizados e vão favorecendo o mal-estar das outras pessoas que vivem com aquela pessoa ou que trabalham com aquela pessoa, que convivem com aquela pessoa. Né? Hoje a gente já trabalha com o conceito de pensamento suicida, porque essas pessoas, elas, às vezes, não conseguem dar conta de tantas, às vezes, momentos de rejeição social, né? Fulano é um bebo, ciclano é um drogado, não serve para nada. E essas pessoas vão destruindo sua autoestima, né? E a gente, às vezes, nas nossas falas equivocadas, nós favorecemos isso. E o pensamento suicida é bem recorrente. Eu não estou falando da tentativa, ainda não. Eu estou falando do pensar, né? De ver a sua vida como algo que não tem mais valor, nem para si, nem para ninguém, certo? Porque a relação dele com a substância é uma relação muito forte, e pensar em suicídio, e às vezes tentar, é comum da gente ver, né? Aí aqui, só para reforçar, os desgastes nos seus relacionamentos, seja na família, seja no trabalho, seja na sua vida afetiva, seja na sua vida sexual, né? Essa deterioração desses seus relacionamentos é porque você começou a se relacionar com uma substância. É porque o indivíduo está relacionado com essa substância. Essa substância não dá, ela só tira. Né? Então, ele passa tanto tempo se relacionando com a substância que a família, o trabalho, a vida afetiva, a vida social, a vida sexual, elas ficam à margem. Elas quase que não existem. Então, assim, ele não está preocupado se em casa vai ter uma alimentação. Ele está preocupado em procurar substância para, vamos dizer assim, atender uma necessidade sua, né? De que é estar com essa substância, né? Consequentemente, essa pessoa, que é o que eu estou reforçando embaixo, tem uma baixa produção de trabalho. Ele vai limitar o seu trabalho a um fazer mínimo possível, que é o que é exigido, porque o tempo que ele desfruta para si é o tempo do seu relacionamento com a substância. Tá certo? E aí, eu coloquei assim, bem suave, né, o risco de se envolver com outras substâncias mais severas, mas, na verdade, eu estava querendo conversar aqui do risco de se envolver com as situações mais graves, né? Por exemplo, a criminalidade. Se o álcool não gera, você não vai se envolver com tráfico, nem com criminosos, nem com boca de fumo, bebendo, somente. Mas ele vai abrir uma porta, assim como a maconha vai abrir porta, para que outras substâncias lhe sejam ofertadas e que você se envolva, ou você crie uma trilha no mundo da criminalidade, né? Um mundo onde os riscos são bem maiores. Há muita crítica a essa minha fala. Algumas pessoas discordam, não tem nada a ver, pessoas usam maconha dentro da sua casa, intelectuais, e pensam melhor, e, bom, o próprio Chico Sainz dizia que tomar uma cerveja para ficar pensando melhor, mas, na nossa realidade social, a gente não pode pensar que sou eu que tenho um certo grau de poder aquisitivo, vou comprar minha substância e vou usar ela só com os meus, num momento único. A gente precisa pensar na nossa sociedade, né? Nós somos um país pobre, onde, na maioria de nós, o acesso a essas substâncias não se dão porque o indivíduo quer
melhorar intelectualmente ou porque acha que vai relaxar com o uso de determinada substância. Se dão pelo meio do tráfico, né? E a gente sabe onde o tráfico impera com maior frequência. E, consequentemente, as pessoas começam a se envolver com outras substâncias e começam a se envolver também com algumas situações de criminalidade, ou para resolver a sua demanda de dependência, ou porque já vai se organizando para viver nessa realidade, que é uma realidade muito cruel, né? Quem são os jovens hoje que mais morrem nas periferias da cidade de Recife? São jovens, são homens, ainda as estatísticas são negros ou pardos, né? Autodenominados, né? E que o óbito se dá por envolvimento por drogas, certo? Seja na utilização, seja no tráfico. Isso é uma realidade muito cruel, né? Mas não acontece isso lá na Dinamarca, de fato. Não acontece isso na Dinamarca. Não é a realidade social que nós temos. A realidade social da Dinamarca difere muito da nossa, certo? Então lá pode ser, é lícito, pode vender, vamos ter uma outra discussão sobre a legalização da maconha entre nós. É uma outra discussão, a gente pode até discutir um pouco mais aqui. Mas, na nossa realidade, a crueldade do uso dessas substâncias se dá com a perda da vida de gente muito jovem, extremamente produtiva, né? E que aí vem um viés racial, vem um viés social, que a gente não pode deixar de acreditar que existe, mesmo que eu more num lugar bem melhor, onde eu não tenha contato, mas é a realidade social a que estamos inseridos. Pode passar, Marcela. De novo o slide saiu tronchinho, mas dá para entender. De que forma podemos ajudar? Né? A minha proposta com Silvânia, ela está há 40 minutos dialogando com vocês, mas eu estou no meu tempo, está dando direitinho, já a gente termina, para a gente começar a conversar, debater, né? Discutir, vocês colocarem as opiniões de vocês. Bom, algumas coisas que a gente precisa entender é essa, né? Primeiro, que não é nada do outro mundo, é desse mundo mesmo, é real, faz parte do cotidiano de muitos dos nossos jovens, faz parte do cotidiano dos muitos dos nossos colegas, do nosso mundo no trabalho, do nosso mundo familiar, do nosso mundo social. É verdade, se usa substâncias pesadas, né? E com uma frequência muito grande. Então, algumas dicas, né? Eu vou chamar de dicas, que a gente pode pensar aqui quando você percebe que está junto de uma pessoa, né, ou está convivendo com uma pessoa que faz uso dessa substância, não adianta você aliviar para ela, tipo, não substitua essa pessoa nas coisas que ela deveria fazer e não fez devido uso. Ela é uma das formas que você vai ter, que você vai poder ajudá-la a compreender o que acontece, é deixar o que ela faltou de fazer, tá? Desde que não cause um grande dano, é claro, para que ela faça, ou para que ela perceba que não fez, e ela vai perceber que não fez porque ela estava se relacionando com a substância. Não substitua essa pessoa, né? Ajuda essa pessoa a ver o que ela perdeu porque estava com efeito dessa substância. Essa ajuda não está fazendo a crítica, tá vendo? Porque tu estava bêbado, se tu não tivesse bêbado, mas dizendo assim, perdeu a festa do teu filho, perdeu o aniversário da tua mãe, né? Você não percebeu o quanto tua mãe estava feliz naquela festa. Você não percebeu que você podia, o quanto a gente se divertiu naquele momento, ou o quanto foi bonito. Ajude a fazer esse. Mostre para ela aquela coisa boa que ela não teve condição de participar, sem apontar o dedo e dizer a culpa foi sua, que a festa foi ruim, que a culpa também não foi somente dela, né? Não ofereça mais substâncias. Isso é muito comum, né? Eu me lembro de um caso em que a esposa já comprava as cervejas do marido nas compras do mês, no supermercado, certo? E aí ele já tinha uma relação conflituosa com a bebida, e aí ele bebia muito mais. E ele chegou e disse, não, quem compra a minha cerveja é ela. Ela dizia que quem comprava a cerveja, já que eu não quero que ele beba na rua, então eu vou comprar a cerveja dele para ele beber em casa. Não adiantou, porque um belo dia ele saiu e foi beber na rua. É só uma questão de tempo. Porque algumas pessoas, elas criam rituais para utilizar a bebida ou a droga, né?
Elas têm o seu copo preferido, elas têm o seu barzinho, alguns bebem só, alguns só bebem acompanhado, elas criam um ritual, que é para ela justificar para si mesmo por que ela está fazendo isso. Né? Outro ponto, não ofereça milagres. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Não, olha, se você parar de beber, eu prometo que a gente vai ser tudo de tal religião. Eu prometo que eu vou comprar isso para você, muito comum nos jovens, né? Os pais. Eu prometo que eu vou te dar um carro se você parar de usar essa substância. Isso não vai ajudar. Isso é um milagre, né? Porque ela não vai conseguir. Se ela já está comprometida, ela vai ganhar o carro, ela vai dizer a você que não bebeu hoje, mas ela vai continuar utilizando a substância, às vezes, sem você saber. Então, não adianta oferecer milagre. Você precisa oferecer a realidade, tá certo? Não menospreze essa pessoa. Você é burro, você é fraco, você não presta, você é ruim, né? Ela já tem, quando se ela se reconhece pertencente ou dependente daquela substância, ela já tem essa culpa na cabeça dela diariamente, né? Eu não consigo trabalhar porque eu preciso beber. Eu não consigo tomar conta da casa, eu não consigo. Ela já tem isso. A autoestima dessa pessoa já foi para o ralo. Então, não seja mais um a menosprezar, né? A jogar mais. Não chuta cachorro morto. Pronto, não faz isso, tá? Encaminha essa pessoa para serviços de saúde mental, né? Olha, eu acho que realmente você precisa de uma ajuda, mesmo você não achando. E eu tenho um serviço, eu conheço uma pessoa que vai poder estar lhe ajudando, né? Ela vai dizer que não quer, que não presta, que o problema não é ela, o problema é você, blá, 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 mas você pode continuar insistindo, tipo água mora em pedra dura, tanto bate até que fura, tá certo? Não adianta brigar, não adianta reclamar com a pessoa, principalmente quando ela está sob efeito da substância. Não tem diálogo com a pessoa quando ela está sob efeito da substância. Ele está alcoolizado, ele está embriagado. Não. Talvez você consiga essas conversas, talvez porque você já está muito sofrida, e a gente entende, né? Você precisa se proteger, e a gente entende, e é isso mesmo, né? Quando ela está sóbria, naquele pouco momento que ela está sem fazer uso, aí você pode dialogar. Mas ela, em pleno uso, vivenciando os prazeres da substância, ela não vai lhe ouvir. Né? Então, é perca de tempo para você, é desgaste para você, e a pessoa vai ficar mais enraivecida. Né? Muitas pessoas, nos grupos de alcoólatras, eles dizem assim, minha mulher diz um monte de coisa, então eu saio e vou beber mais. Quando eu chego em casa embriagada, ela diz um monte de coisa, eu saio e vou beber mais. Né? Não adianta, você está dando murro em ponta de faca. Certo? Proteja-se, tá? Protejam as crianças que convivem com seus pais, seus parentes, em situação de uso, de abuso, de uso não, de dependência e de uso com um certo grau de frequência. É preciso você criar mecanismos de autoproteção. A gente tem, eu acho que é o próximo slide, mas a gente tem, e eu não citei, alguns grupos de autoajuda muito importantes, que são grupos... Passa aí, Marcela, o próximo slide, para ver se é no próximo. Sim, saiu tudo fora do lugar, mas não tem problema. O AA, né, os Alcoólicos Anônimos, e o Al-Anon, que são grupos associados ao AA, que ajudam os parentes das pessoas que fazem uso do álcool. Também tem grupos de autoajuda para pessoas que utilizam substâncias outras, não álcool, mas outras drogas. Né? E também tem grupos de autoajuda que ajudam os parentes, né? As pessoas que estão mais próximas das pessoas com outras drogas. Então, assim, a proposta do AA é uma proposta de autoajuda mesmo, né? É um grupo de pessoas que já passaram por isso, que hoje estão com o seu alcoolismo, no caso do AA, sob controle, e eles se propõem a ajudar outras pessoas. Isso é muito bom, tá? A nível de serviço de saúde formal, nós temos os Centros de Atenção Psicossocial para Álcool e Outras Drogas, os CAPS-AD, que, inclusive, hoje aqui no Recife já tem outras características, né? Recife é dividido em 7 distritos sanitários, e cada um desses distritos tem um ou mais, acho que um. O distrito tem pelo menos um desses CAPs, né? É porta aberta,
ou seja, o indivíduo vai e se submete ao tratamento. Os tratamentos preconizados no Brasil é a psicofarmacologia e as terapias comportamentais. O AA trabalha com terapia comportamental. Ali é um grande grupo terapêutico. E não tem o psicólogo, o psiquiatra. É um grupo de pessoas que conseguiram controlar, né, o seu uso, né, a sua dependência do álcool, e estão ali dispostos a apoiar os outros que também querem controlar, tá certo? Já os CAPS-AD trabalham com psicofármacos, com outras substâncias para diminuir a ansiedade, para controlar a fissura, para controlar as situações de abstinência, tá certo? E trabalham também com terapias comportamentais. Aí já envolve, diferente do AA, que não tem profissionais de saúde atuando como profissionais de saúde, pode ser que tenha lá no AA profissionais de saúde se beneficiando, né? Mas não tem atuando como profissional, tá? Já os CAPs, né? Eles trabalham com o que é preconizado no Brasil, pelo Ministério da Saúde, que é a psicofarmacologia, ou seja, psicofármacos e as terapias comportamentais, que nessa perspectiva, os dois, tanto o AA como os centros de atenção psicossocial, é preciso que o indivíduo queira, assuma que está precisando desse tratamento, porque aí o sucesso vem a galope. Quando o indivíduo não consegue, aí recaídas são frequentes, né? A droga está lá no seu cotidiano, na sua porta, o álcool está ali, facilmente se tem acesso, né? E as pessoas terminam recaindo com muita frequência porque elas não conseguem uma adesão. A adesão, geralmente, é bilateral. Tem que ter um bom serviço de apoio, que dê suporte, mas também tem que ter o desejo do indivíduo de querer se tratar ou se cuidar. Pode passar, Marcela. Bom, aí eu fecho aqui dizendo, reforçando que as dependências, né, de substâncias, elas não têm cura, mas elas têm controle, né? E nós todos temos a capacidade de superar e de vencer isso. Isso daí é fato. Todos nós temos essa capacidade. Mesmo que eu seja essa pessoa que utiliza, eu tenho a capacidade, né? Eu tenho que procurar ela dentro de mim, mas eu tenho essa capacidade, tá certo? Só para registrar mais uma coisa que eu achei importante agora, lembrei, é que, veja, existe a bilateralidade. Existe eu, que me tornei dependente, mas existe também as substâncias que são facilmente causadoras de dependência. Por exemplo, o crack, a cocaína, né? São substâncias que elas, por si só, já geram dependência, né? A gente, quando vai fazer conversas com jovens, a gente nunca diz para eles, olha, se você quer saber se você vai se tornar dependente ou não, use. Não é verdade. Não arrisque. Não arrisque propor isso para uma pessoa muito jovem, uma pessoa que ainda está no seu desenvolvimento psíquico, intelectual, emocional, na adolescência. Não dá para arriscar, porque os desastres são muito fortes e muito grandes, né? Então, a gente não precisa... Como é que eu sei se eu sou uma pessoa que posso me tornar dependente? Só usando. E você não vai pedir para a pessoa usar uma substância tão forte assim, porque ela pode se tornar dependente, sim. Tá certo? E um outro ponto é as comorbidades, né? Essas substâncias, tanto as drogas como o álcool, elas dão a você... É como se você tivesse uma barreirinha sustentando aquela situação de dor, de sofrimento e depressão. Você está segurando sua onda. E essas substâncias lhe vulnerabilizam, elas liberam isso com mais facilidade. Bom, aí agora a gente está às 15 horas, né? O compromisso era começar às 14 e terminar às 15. A gente vai, se o pessoal do UNIAS concordar, claro, né? Da Prodep, estão aí, a gente pode tirar um momentinho para que as pessoas se coloquem. Deixa eu ver se perguntaram alguma coisa aqui no chat. A gente vai... Até agora não, para mim não. Só tem nomes e e-mails até então. Aí vamos deixar agora, tá? Pode fechar, Marcela, por favor, os slides. E eu vou abrir minha câmera para a gente dialogar. Vocês perguntarem as coisas e eu, na medida das minhas possibilidades, lembrando que eu não sei de tudo, vou tentar responder. Tinha uma pessoa no comecinho, colocando... Não. Sandro só está registrando a presença dele.
Perguntem-me coisas sobre essas coisas, né? Esses são pontos que a gente, de discussão, que a gente não extingue aqui, não para aqui, né? A gente, às vezes, já se acostumou tanto de conviver com essas substâncias ao longo dos nossos dias, na nossa vida de trabalho, com os nossos colegas de trabalho, dentro de casa, né? Que, às vezes, a gente não tem a prática de falar sobre. E a gente precisa falar sobre isso, né? Até mesmo de se colocar, ó, eu acho que eu uso demais, não, mas eu acho que eu uso de menos, né? Como é que eu posso me ajudar? Oi, Edilene, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Mariana. Mariana, você vai ser minha residente? Isso! Que bom, fico feliz. Já vim da FENSG, né? Já conheço um pouco do trabalho e agora estou retornando, né? Como residente em psiquiatria, que é a minha área de especialização, tanto a área de saúde mental quanto dependência química. E eu achei maravilhosa a palestra. Eu queria trazer uma colocação até da experiência que eu também já tive, né? No meu processo de psiquiatria e saúde mental, desde o ano que eu me formei, que eu trabalho nessa área. E eu vejo, né, muitos casos e muitos relatos, né, tanto de pacientes que já passaram por mim, quanto de famílias. E eu queria acrescentar, na verdade, né, sobre as famílias, a vulnerabilidade social que ficam, tanto esses pacientes quanto essas famílias, e o quanto essas famílias também adoecem com esse processo do uso de substâncias e dependência do familiar, né? Que é o caso da pessoa que está dependente do álcool ou outras drogas. E a gente vê muito também famílias que são codependentes dessas pessoas, que já estão tão acostumadas com aquele processo de adoecimento, de ver o familiar usando aquela substância que, por medo de uma agressividade, de um roubo, até mesmo de quebrar as coisas dentro de casa, acaba aceitando aquilo ali, convivendo, codependendo daquela situação, daquele familiar. E aí, quando a Edilene colocou a questão da esposa que já compra as cervejas do marido com medo que ele saia para beber fora, isso aí por trás já deve ser com medo que ele volte agressivo para bater nela dentro de casa e tantas outras coisas que permeiam essa questão, né? Então, a pessoa que passa por esse processo, né, de dependência química, que é crônico, é a vida inteira você vivendo com isso, realmente tem que aprender a viver com essa doença, que a principal coisa que a gente coloca para essas pessoas é você aceitar, primeiramente, que tem essa doença e passar a viver com ela de uma forma que você consiga ter vida social, profissional, familiar dentro de casa. Então, é difícil para a gente tanto lidar com a pessoa que está nesse processo e a família, que acaba adoecendo junto daquela situação ali. Eu também tenho na minha família essa situação. A minha sogra, ela passa por esse processo com um dos filhos, e a gente vê o quanto a família também adoece nesse processo. E aí, além da gente prestar assistência e acolhimento ao paciente, é muito importante que a gente também acolha essa família e viabilize uma forma da família também se integrar ao tratamento para que todos o meio familiar, né, realmente possa ser inserido no tratamento e que possa ser efetivo para ambas as partes. Muito bem, Mariana. Foi muito interessante a tua fala, né? Existe toda uma vida, todo um universo, né, ao redor daquela pessoa que norteia, que é, vamos dizer assim, fragilizado, que é sofrido com a situação de um parente seu, de uma pessoa utilizando a substância, né? Isso. Eu queria enfatizar uma coisa relacionada ao mundo do trabalho, porque essa realidade, né, do uso de substâncias, seja ela álcool ou outras drogas no trabalho, e nós temos uma realidade muito cruel em todas as unidades desculpe, não era unidade, em todas as realidades dos universos de trabalho, de pessoas que fazem uso, né, e que produzem muito menos que os seus demais colegas, que não conseguem se comprometer com o trabalho,
como seus demais colegas, que às vezes desorganizam o trabalho, porque não têm relações favoráveis com seus demais colegas. Isso é uma outra realidade, né? E que nesse momento as pessoas... só um momento, Rosário. As pessoas também, né, que trabalham, que convivem, dizem, olha, mas fulano chega no trabalho alcoolizado, cicrano chega no trabalho de ressaca, né? E aí a gente precisa, primeiro, ao compreender isso, que a gente estava discutindo aqui, a gente já favorece muito a nossa relação com ele. Mas, assim, a gente precisa compreender que o meu uso prejudica a vida dos demais, tá? Se lá em casa já está tudo fragmentado, no meu trabalho vai fragmentar também, né? E não tem como se produzir, né, adequadamente quando eu me relaciono fortemente com essa substância. Isso é verdade. Então, assim, há alguns mecanismos que têm que ser enfrentados por nós, enquanto trabalhadores, né? Porque convivemos com pessoas assim, por isso que logo no começo eu coloquei, não existe sociedade sem droga, não existe, é utópico achar, não, eu não uso, sim, mas alguém no meu trabalho usa, alguém na minha vizinhança usa, alguém lá em casa usa, e isso é real, né? E não é um caso raro, é parte do nosso cotidiano. Isso é uma realidade muito forte entre nós. E aí, a gente, até um tanto quanto preocupada, né? Por exemplo, nós não temos estimativas aqui na UPE de quantos de nós, né, somos dependentes de alguma coisa. Nós não temos esses números. A gente sabe que tem muitas pessoas, né, fazendo uso abusivo, né? E isso é muito sério. E a gente precisa se colocar perante isso e perante nós mesmos. A gente já perdi colegas de trabalho para as substâncias. Infelizmente, né? A Paula Regina está colocando que... Deixa eu ver de novo, Paula. Saiu aqui. O tema foi bem abordado, tão próximo a nós, pois sempre conhecemos alguém que passa por essas situações e observamos que tal situação acarreta problemas, não só para os usuários, como também para os seus familiares e amigos. Eu vou acrescentar no teu. Todo mundo que... Então, assim, não adianta você achar que isso daí não acontece por perto, porque acontece muito mais perto do que você supõe, tá? Mais alguém quer se colocar, por favor? Eu tenho uma pergunta célebre para fazer de novo, né? Professora. Só um momentinho, Ana Wilma. Tem alguém? Pergunta. Sandro. Professora, como conversar com esses usuários diante da possível interação da terapia medicamentosa com o uso do álcool e outras drogas? Interação medicamentosa, né? Veja, eu estou querendo entender que você está colocando que quando é que eu posso beber e usar meu analgésico? Eu estou tomando uma medicação controlada, né, para dormir. Posso beber? Né? As perguntas cérebres no auge, quando chegou a vacina do Covid. Posso tomar vacina e beber? Né? Eu bebo antes e eu bebo depois de tomar vacina. Era bem assim, que as pessoas... Virou até meme, né? Até brincadeira de Instagram. O álcool, ele é secretado todo pelo teu corpo, né? O fígado é um órgão que absorve muito mais, porque o álcool é um carboidrato, tá? Então, é óbvio que se você está fazendo uso de substâncias, vamos supor que você está tomando um antibiótico, né? E está bebendo, algo não vai funcionar. E, geralmente, o que não vai funcionar é um antibiótico, tá? Então, você está engolindo aquele comprimidinho, mas ele não vai fazer efeito. O efeito desejado, o efeito correto, porque o álcool é, por eleição, o que vai absorver, é o que chama atenção lá dentro. A principal substância, tá? Se é isso que você estava perguntando. Ou se você estava perguntando como é que eu vou conversar com o usuário para explicar para ele que, olha, o teu tratamento lá no Centro de Atenção Psicossocial vai envolver outras substâncias. É complicado, porque tem que envolver. Essas outras substâncias, as substâncias que vão ajudar, né, a diminuir as sinapses neuronais para que você tenha menos ansiedade, menos compulsão para procurar a tua substância, aquela que você está envolvida, né? Essas são substâncias que vão diminuir as abstinências, as crises de abstinência que você vai ter, né?
alguns usuários criticam e dizem, então eu vou parar de beber e vou usar diazepam o resto da vida. Se você pegar um bom profissional, você não vai usar o resto da vida. Diazepam foi só um exemplo, viu? Não estou dizendo que vai usar diazepam. Mas que as chances que você tem de minimizar os danos usando diazepam são maiores, né, de que você continuar utilizando o álcool, tá? Essas são algumas justificativas, inclusive, que algumas pessoas utilizam para não aderir ao tratamento. Não vou parar de usar minha substância para usar uma outra, porque foi o médico que prescreveu, né, porque é lícita, né? Não é assim que a pessoa vai se ajudar, né? Isso é uma resistência, inclusive. Mas é para fazer essa pessoa entender que vai-se necessário, já que ele tem um envolvimento, um comprometimento muito grande com a droga, com o álcool, seja o que for, e a gente precisa aliviar um pouco, e esse alívio se dá a partir do uso de outras substâncias. E o que favorece muito é que esses tratamentos eles não devem ser exclusivamente psicofarmacológicos, ou seja, se você for para um profissional que diga para você assim, não, só precisa usar isso, acabou-se, você vai sair, você vai acabar sua dependência, pode ficar certo que você não vai sair dessa situação, tá? As terapias comportamentais são fundamentais, né? Elas vão, inclusive, alicerçar e lhe ajudar a aceitar-se, a conviver melhor com os limites que sua vida impõe. Ana Wilma, você queria perguntar, não era? Edilene, não, na verdade, eu tinha visto uma pergunta que logo em seguida você viu também e respondeu. Eu só ia também aproveitar para parabenizar você pela palestra, é de extrema importância, eu acho que a gente está discutindo isso. É algo tão presente entre nós, né, na sociedade de forma geral, e eu acho que é um tema ainda que permeado por muito preconceito, né? Então, a gente meio que deixa de ladinho. A gente até discute a questão do álcool, porque socialmente é aceito, mas quando se trata de outras drogas, né, existe realmente essa dificuldade extrema da família, né, de lidar com o problema, é de fato adoecedor para os demais membros da família lidarem com aquilo. Quando se vive, né, realmente a gente tem uma noção bem real, né, de como isso é impactante sobre a vida dos membros e das pessoas mais próximas daquela pessoa doente, né, pela dependência química. Então, eu acho bem pertinente estarmos aqui discutindo, né, esse tema. Eu me apresentar para vocês, eu sou Ana Wilma, eu coordeno a área de qualidade de vida no trabalho aqui na UPE, Dilene é membro aqui da nossa equipe, né, gestora da saúde mental. Existe uma comissão que está estruturando essa política de saúde na UPE e, evidentemente, ao que outras drogas é um tema transversal dessa política, né? Então, era isso, Adilene, lhe parabenizar e dizer da importância da gente estar discutindo temas dessa ordem. Obrigada. Ana, agora eu só vou fechar, voltando para uma perguntinha que eu fiz lá no começo, né? Por que vocês acham que as pessoas usam álcool e outras drogas? Alguém chuta? Por que as pessoas se envolvem com algo a ponto de se tornarem dependentes? Por que isso daí está sendo mais... entre nós está acontecendo com uma frequência muito maior, inclusive entre os mais jovens? Por que vocês acham que isso vem a acontecer? Que sociedade é essa que nós vivemos, né? Que você vê histórias e relatos de garotos com 12, 13 anos que já são classificados como com uma dependência alta de determinada substância, com 12, 13 anos. Alguém arrisca? Diga o que vocês quiserem. Olha, Edilene, o que eu vejo bastante é que, além dessa busca incessante pela felicidade, pelo prazer, por se enturmar, estar ali no grupinho de amizades, existe muito a questão da suscetibilidade, né? A gente vê principalmente o álcool que está ali presente em todos os momentos, dentro de casa,
com amigos na rua, e a gente vê muita questão da fuga da realidade. Muitas pessoas se envolvem com álcool ou com outras drogas para fugir de alguma realidade que ela está vivendo. Por isso que a gente vê tanto pessoas em vulnerabilidade social entrando nesse meio, né? É a maior parte da nossa juventude atualmente envolvida com álcool, drogas, principalmente o crack. Você vê que a maioria desses jovens que estão envolvidos hoje em dia são pessoas com a vulnerabilidade social muito marcante. Então, a gente vê muito essa questão da fuga da realidade presente nessas pessoas que começam, né, a fazer o uso recreativo e depois começa que aquilo se torna uma dependência na vida da pessoa. Eu vejo esse como um ponto também. Exato. E tem algumas pessoas aqui já elencando uma série de motivações, ou melhor, de desmotivações. Alguém citou aqui o cigarro eletrônico, né, que está na vanguarda agora. Isso. E os chineses importam com uma facilidade muito grande para a gente. A busca do prazer, contato com o sobrenatural, enfim, né? E aí o Rosário disse, sim, os abastados, porque usam. Não é só pessoas de vulnerabilidade social. São todos. Pessoas jovens, né? Pessoas que têm sanar questões emocionais, pelas questões de saúde mental. Mas, assim, eu só vou... Tudo isso é verdade, né? Um vazio existencial. Tudo isso é verdade. Mas, veja, a gente precisa reconhecer que lugar é esse? Aqui estamos, em que estamos, vamos dizer assim, inseridos, né? Que contexto social é esse, né? Nós somos um país pobre que acha que é rico. Nós somos uma sociedade extremamente desorganizada e desarmônica, que acha que tudo se resolve com uma festa de carnaval, que, por sinal, é muito boa, mas não se resolve tudo ali, né? Nós não evoluímos enquanto sociedade o suficiente para proteger os mais jovens. Na verdade, a gente está meio que perdido ainda. É como se tivesse perdido no espaço. Todo mundo assim, meio que solto, né? E os mais jovens, por ter mais imaturidade psicoemocional, porque são mais jovens, né? Eles se seguram onde o que está mais acessível. Drogas hoje é muito acessível. É muito fácil. Eu frequento uma escola de ensino médio, né, para a questão da minha tese de doutorado, onde eles mesmos disseram, não, fulano está ali, foi ali, numa boca de fumo, que aí atrás... Entenderam? Então, assim, o acesso é muito fácil. E não é só fácil para os meninos, para os adolescentes de classe média baixa, não. É fácil para todos, porque também na frente dos grandes colégios, né, de gente assoberbada, de pessoas de pele clara, de pessoas que vivem... Também tem o acesso, né? Um outro ponto importante, a gente aprende a usar drogas, sabe aonde? Em casa. É em casa que eu vejo meu pai, que chega extenso do trabalho e precisa tomar uma para relaxar, e aí eu começo a entender, eu jovem, que eu também, para relaxar, vou beber alguma coisa. É em casa que a minha mãe estressada por um mundo do trabalho, toma um comprimido para dormir. Eu também aprendo que tem uma substância, um comprimidinho, que vai ser o ideal para eu dormir profundamente, porque eu aprendi em casa. É em casa que as grandes festas são todas regadas a bebidas. É em casa que, enfim, nós aprendemos a fazer a utilização disso nos ambientes que deviam nos proteger, tá certo? E aí eu cresço, né, entendendo que qualquer coisa eu tomo um comprimido para dormir, qualquer coisa eu tomo uma cerveja para relaxar, qualquer coisa eu preciso beber para melhorar. E aí vai eu, né, nos intercâmbios que eu tenho que fazer com a vida e com as pessoas, tá? Independente de se eu seja rica ou seja pobre, eu vou precisar me dialogar com pessoas, e aí vai eu vivendo as frustrações da minha vida, como processos naturais de maturidade, nós amadurecemos nos frustrando. A frustração gera amadurecimento, né? Para a tristeza de muitos pais que acham que dar um bom celular para o filho mais bacana vai diminuir a frustração dele. Não vai. Né? Vai enveredar ele por outro caminho. Mas a gente amadurece isso. Então, como é que eu aprendi a amadurecer? Não sei. O jeito é tomar uma cerveja antes do almoço para ficar pensando melhor. E eu faço isso, tá? E me dou bem, porque a substância me dá essa resposta, e é uma resposta imediata. Então, a gente tem aqui no Brasil um pesquisador, né?
professor Nery, um pesquisador da Universidade Federal da Bahia, que ele diz simplesmente, não adianta negar. Droga, para o indivíduo que usa, droga não é ruim. Ele não vê isso como uma coisa ruim. Ele não se envolve com isso porque, eu vou me envolver com maconha, porque eu quero me tornar dependente. Não, ele não vai fazer por conta disso. Ele vai fazer por outros fatores. E os outros fatores é o que importa na vida dele. E aí esse mesmo professor, ele coloca, Nery Bocelli, eu não estou com o nome dele aqui certo, mas eu posso enviar, deixar aí disponível. Ele diz assim, é a procura de uma felicidade que as coisas da vida não me dão, né? A minha relação ruim com os meus pais, meu trabalho que não é o melhor e, consequentemente, não me paga bem e eu não tenho boas condições de trabalho. Então, aí a substância, sim, a substância me dá esse prazer. Ela é prazerosa. Não adianta dizer, você é ruim, não presta, você vai morrer. Não adianta. Esse não é o caminho do diálogo, tá certo? Tem alguém me lembrando que meu tempo já esgotou. E eu quero agradecer muito, né, a presença de vocês todos aqui, que permaneceram, as 36 pessoas que começaram e terminaram, isso é muito bom. Coloquei meu contato da universidade, né, edilene.barbosa@pe.br, para que, na medida do possível e das minhas possibilidades, a gente dialogue mais sobre isso, né? Eu acredito que vocês estão aqui porque esse assunto é um assunto que nos envolve, né? É um assunto que é do nosso cotidiano e a gente não tem a solução, a gente tem as melhoras, né? A solução não existe, não é assim. Aí, o nosso amigo Jaime, sempre atento, colocou o meu contato. Muito obrigada, Jaime. Nós temos a disponibilidade de dialogar. Tudo que envolve saúde mental dialoga muito bem com o que a gente faz. Eu agradeço muito a vocês, né? Como diz São Tomás de Aquino, eu agradeço de uma forma mais profunda, quando o meu projeto, que é discutir saúde mental, está inserido no projeto de vocês, discutir temas relacionados à saúde mental, tá bom? Mais uma vez, obrigada. Obrigada, Rosário. Rosário colocou mais algumas coisas aqui, mas eu não terminei, que não li. Kátia também, muito bom, muito bom. Alunos, professores, colegas de trabalho, residentes, todo mundo aqui. Muito bom. Pronto, vocês vão fechar, Uniás? Rogéria teve que se ausentar um minutinho, mas veja, a gente encerra só assim, aproveitando para dizer, Jaime até está aqui no nome dele, que Marcela teve que acessar pelo link dele. Mas tá. quem está aqui conduzindo e a gente agradece é a Marcela, que hoje está até aniversariando. Ela até veio para poder nos apoiar nessa transmissão, apesar de estaria liberada hoje. A gente agradece a participação de vocês e da professora Edilene, né, por ministrar essa discussão, essa fala, e que tenhamos outros momentos, com certeza, porque é um assunto que está em evidência sempre e que merece toda a atenção. Obrigada a vocês pela participação e um bom fim de semana. Obrigada, Edilene.